que vocês estão? Sétimo ano, vamos fazer nossa revisão aqui, estrutura geológica do Brasil. Vamos começar! Não quero não, quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Aquele mouse... Bacias sedimentares. As bacias sedimentares são grandes depósitos de sedimentos, tipos de rochas diferentes que nós temos no mundo todo, né? Isso aí aconteceu no processo de formação da Terra e quando as placas tectônicas elas começaram a se movimentar, elas foram fragmentando essas bacias sedimentares em vários cantos. O nome é bacia sedimentar porque parece uma bacia mesmo. Uma grande quantidade de terra que tem rocha, tem minerais e várias coisas em vários locais diferentes. Aqui no Brasil nós temos 3 bacias sedimentares importantes. Bacia do Paraná, Bacia Amazônica e a Bacia do Maranhão, né, galera? Essas 3 são enormes, elas representam as bacias hidrográficas do Brasil, né? Uma das maiores reservas de recursos que tem são nessas 3 aí. Galera, se tratando de commodities, né? Commodities, galera, são produtos que são comuns, pois que é commodity, são produtos que são comuns para exportação. São produtos que são mais exportados em um determinado país ou uma determinada região. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns commodities que são muito exportados. É a questão do ouro, do ferro e do cobre, né? Esses 3 elementos, eles são minérios, né? Lembra aí, minérios que são altamente exportáveis, né? O mundo todo absorve dessa... Quando eu falo em ouro, não penso em ouro do período colonial, não. O ouro é retirado recentemente ali da Amazônia e de algumas escavações que nós temos aqui no Brasil, legalmente, né? Então, temos os commodities ouro, ferro e cobre, né, galera? São os commodities que são mais exportados. Ah, agora eu entendi! Formação do solo. Galera, aqui no solo, aqui no Brasil, nós temos um solo muito bom, né? Solo de alta fertilidade, média fertilidade, nós temos muitos aqui. Então, para a formação do solo, é preciso de alguns elementos, como, por exemplo, elementos naturais, como o ar, a água, minerais e matéria orgânica, né, galera? São os principais elementos para a formação de um solo. Então, nós estávamos no 7º ano, lá em 1800... Desculpe, eu pensava que se você pegasse assim qualquer coisa, feijão, qualquer coisa, colocasse assim na areia, ia crescer a planta assim, borro. Não, não é assim. O solo tem que ter todos esses elementos, ar, água, minerais, matéria orgânica, para poder a planta entender que aquilo é um solo e poder se desenvolver. Se faltar um desses elementos, já vai ter algum tipo de problema. A estrutura geológica do Brasil se caracteriza por ser bastante antiga e estável, até porque nós estamos em cima da placa sul-americana, mas é composto por 2 grandes, vamos dizer assim, potências na questão geológica. São as bacias sedimentares antigas e os escudos cristalinos. O nosso país basicamente é formado por esses 2 tipos de estrutura geológica. Placas tectônicas. E tem uma galera que não acredita nisso não, né? Mas o nosso planeta ele é todo recortado, todo quebrado assim em placas tectônicas. Tem 14 placas tectônicas principais. O Brasil está localizado em cima da placa sul-americana. Por isso que nós não temos terremoto de encontro de placas, mas nós temos terremotos sim, de outras coisas, né? Retirada de água, retirada de petróleo, retirada de chumbo, manganês. Quando a gente tira essas coisas do solo, acaba gerando uma instabilidade geológica que pode causar terremotos. Mas aqui, né, no Brasil nós não temos esse tipo de terremoto ou de movimento de placas tectônicas para causar esse tipo de coisa. Intemperismo. O intemperismo é o processo de desgaste das rochas. Cara, a todo momento, quente, frio, calor, água, seco, vento, tudo isso, o intemperismo está agindo e acontece o desgaste da rocha. O intemperismo pode ser dividido em intemperismo químico, quando envolve a água, intemperismo físico, quando envolve o vento, e intemperismo biológico, quando envolve geralmente os vegetais. O intemperismo químico é aquele que acontece com a chuva, né? A chuva ela é levemente ácida. Agora não é aquele ácido, não, é aquele ácido que acaba, vamos dizer assim, correndo tintas, monumentos, fazendo pequenas barroquinhas assim na rocha, então na calçada, seja lá onde for. É quimicamente que acontece aquilo. O intemperismo físico é realmente os ventos, né? Por exemplo, antigamente a gente via umas rochas, os geólogos, né? Eles viam umas rochas assim estranhas, um formato assim estranho, parecido com isso aí. Aí dizia, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como foi que isso foi formado? O vento, né? Isso é a geomorfologia que estuda a questão das formas do relevo. E aí, o intemperismo físico é o vento que modificou aquilo ali.
aquele Grand Canyon lá nos Estados Unidos, aquilo foi um rio, eles demoraram uns 50 anos para perceber que aquele rio é que ele fez aquele buraco, né? Aquelas cavernas e tudo que tem ali. E o intemperismo biológico geralmente são as árvores, né? Algumas raízes, elas entram na parede, entram numa rocha e elas acabam quebrando a rocha. Por exemplo, não sei se vocês já viram assim nas calçadas, aí tem uma árvore, aí tem assim um negócio assim, bem alto assim na calçada. Aquilo ali é a raiz que entrou e ela vai entrar dentro da casa, vai subir a cerâmica da casa e vai até a fossa, né? Para pegar o nutriente lá, né? Nutriente. Aí, isso é intemperismo biológico, quando envolve a questão das plantas. Às vezes tem uma planta assim no meio do nada, assim, no muro, e de repente o muro cai. O que foi? A raiz entrando nas fissuras entre o cimento e o tijolo e acaba desagregando e aquele muro vai cair, né? Esse é o intemperismo. O Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo, né? É uma diversidade de rios de todo tipo do mundo. Por exemplo, todos os rios desaguam no mar. Mas aqui no Brasil, tanto alguns rios desaguam no mar, como desaguam diretamente em outros rios, como desaguam diretamente dentro de cavernas. Nós temos uma das maiores redes hidrográficas do mundo. E nós temos duas classificações para isso. As bacias hidrográficas e as regiões hidrográficas. Né? Essas são as duas classificações que nós temos das nossas bacias hidrográficas aqui no Brasil. Falando sobre recursos hidrográficos, temos que lembrar o seguinte: é um dos maiores recursos hidrográficos do mundo. Temos pouco conhecimento sobre ele, estão em ambientes assim, muito difíceis de serem encontrados. Estamos falando sobre os aquíferos, né, galera? Os aquíferos. Nós aqui no Brasil nós temos dois tipos de aquífero: o aquífero Guarani e o aquífero do Alto do Chão. Cara, o aquífero Guarani ele é um dos maiores do mundo. Se um dia acontecer, não aconteceu agora, tá vendo essa aula agora, a água do mundo acabou, pronto, não tem problema. A água do aquífero Guarani tem condição de sustentar a sociedade por 200 anos, né, galera? É muita água. Aí tem um outro também. Lá nos Estados Unidos tem outros dois. Então, existem dois tipos de aquíferos: os que são confinados, né, que a gente não consegue chegar lá, e os que são livres, né, são abertos, né, que a gente consegue furar e utilizar essa água para a produção humana. Como o tio falou, aqui no Brasil nós não temos terremotos de placas tectônicas, mas nós temos alguns tremores. Devido à retirada de minérios e outras coisas do solo, nós temos alguns tremores. Aconteceu já aqui no Ceará, aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu em João Pessoa, lá na Paraíba, e nós temos esses pequenos tremores. Alguns são explicados, outros não, mas nunca esses tremores são acima de 4,5 pontos na escala Richter. Sempre são abaixo de 4,5 pontos na escala Richter. Não dá nem para perceber, cara. Assim, se um dia acontecer, vai afastar só uma cadeira, uma mesa, uma coisa assim, pronto. Nunca acima disso. Sempre abaixo de 4,5 pontos na escala Richter. Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro, né? Assim, em termos do tamanho dele. Ele nasce lá na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e ele vem serpenteando, chegando até, passa pelo Nordeste, em vários estados, até chegar ao mar, né? Ele deságua no mar. Em virtude disso, o governo brasileiro ele tentou fazer uma coisa chamada transposição do Rio São Francisco, que seria o quê? Pegar uma parte da água dele e mandar para locais que são muito quentes, não tem água, eles têm problema com seca, aquela coisa toda. A ideia é boa, a execução é que é ruim. Por exemplo, se eles fizerem esse tipo de coisa, que já tem alguns projetos já em andamento, já tem uma encanação, já tem tipo, como se fossem umas piscinas para poder abastecer a água lá e tudo. Mas o problema é que os ambientalistas, né, eles acreditam que se fizer esse tipo de coisa, o rio ele vai morrer, né? Nós vamos matar esse rio. Então temos dois problemas aí. Um governo querendo fazer essa transposição para beneficiar as pessoas do Nordeste que estão por aí, e outra são os ambientalistas, os ecólogos, os geógrafos e tal e tudo, dizendo que se ele fizer isso, em 10 anos o rio vai morrer e já era. Então, até agora as obras estão paradas, né? E a gente ainda não tocou isso para frente. No governo de Lula, em 2003, eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco para as regiões mais carentes, porque lá eu não sabia ler, o meu cachorro, a minha mãe, tudo. E outra, no governo Bolsonaro, quando ele entrou em 2018, eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco para resolver essa questão do Nordeste, né? Ninguém fez nada e tá aí só a estrutura meia acabada, né? E se fizer, vai matar o rio. Se não fizer, a galera fica sofrendo com falta de água.
Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que você tenha gostado, o ano tá acabando, dê um like aí, compartilhe, dúvidas, comentários, perguntas, sem nada a ver, questionamentos, sem nenhuma importância para a humanidade, deixa aí embaixo nos comentários, valeu, galera!